É uma tarde de tratamento de Deus. Eu não sei quais são as tuas expectativas. Eu não sei o que você tem passado, nem tampouco das lutas que você tem enfrentado. Mas de uma coisa eu sei: Deus nunca te deixou em momento algum da tua vida. Eu não sei quais são os levantes, as dificuldades, os empecilhos que têm impedido você de adorar a Deus com excelência. Mas de uma coisa eu sei: o nosso Deus é aquele que tira todo o embaraço. O nosso Deus é aquele que tira todo o empecilho. Tudo aquilo que se levanta contra a sua igreja, o dono dela se levanta do trono para dizer: é minha, não toca, tem dono, você foi selado, você tem alguém no céu que olha para você de lá e diz: não toca porque é minha, não toca porque é meu. Talvez você até se pergunte: mas Deus, por que tanta luta, por que tanta prova? Eu digo para você nessa tarde: é Deus tratando você em meio a tudo que você está passando. É Deus tratando o seu interior, que precisa ser mudado, que precisa ser tratado por Ele. Mas saiba de uma coisa: nenhuma luta, nenhuma prova é maior do que o Deus a quem você serve. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus por isso. Nenhuma luta, nenhuma prova é maior do que o Deus a quem você serve. Glória a Deus. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. A partir do versículo de número 1. Vai nos dizer o seguinte: a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez desse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu vou repetir esse verso 6 para você gravar no seu coração. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos, porém muito proveitoso no que vamos tratar nesta tarde. Nós sabemos que Deus vai se utilizar como uma figura de um oleiro, e aquele barro, aquele vaso que estava na mão do oleiro simbolizava a casa de Israel. Mas dentro dessa perspectiva é onde Deus vai chamar Jeremias para viver uma de suas experiências mais extraordinárias com Deus. Nós vamos observar que o livro do profeta Jeremias contém 52 capítulos, sendo ele cada período da história de Israel em que o povo estava vivendo. Jeremias, o nome dele, ele vai significar que Deus é exaltado ou Deus é enaltecido. Mas eu fiquei a pensar dentro da perspectiva em que estamos tratando nessa tarde. O profeta Jeremias era um dos profetas maiores na teologia, porque havia-se uma divisão entre os profetas maiores e os profetas menores. Aí você se pergunta: mas como assim, Tauan? Será que havia um profeta maior do que o outro? Eu lhe digo: não.
Não é que havia um maior do que o outro, mas é porque existem profetas que passaram mais tempo de duração daquilo que Deus entregou para que eles fizessem. Por exemplo, Isaías teve uma longa duração do seu ministério, daquilo que Deus entregou para que ele fizesse sobre a terra. Comparando com o livro do profeta Abacuque, só existe 3 capítulos. Então perceba que Abacuque, ele tem um período menor de duração em seu ministério do que o profeta Isaías. E é exatamente dentro desse contexto que o Jeremias, o profeta, ele entra entre os profetas maiores. Por quê? Porque o seu ministério, aquilo que Deus colocou em seu coração, o que Deus colocou para que ele fizesse na história de Israel, durou um pouco mais. E a Bíblia vai nos dizer que Jeremias, ele vivia em um contexto onde não era favorável para a sua fé. E não é diferente. Por quê? Porque os filhos de Israel, diante do Antigo Testamento, eles tiveram muitas oscilações, tiveram muitas caídas. Por quê? Porque em toda a história, quando Deus se calava e o povo não ouvia Deus falar, o povo agora se distanciava dos caminhos do Senhor, ia para longe da presença de Deus, esquecia dos estatutos que Deus estabeleceu sobre o povo. E agora, em cada período da história, Deus sempre tinha os seus remanescentes para levantar no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração que não queria Deus como seu Senhor, mas queria a bênção que estava sobre eles. Querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Mas eu venho lembrar para você nessa tarde, por mais que Jeremias ele fosse inserido em um contexto onde ninguém queria se relacionar com o Deus da sua salvação, ele estava ali, não se conformando com a situação que ele estava vivendo, não se conformando com a realidade que ele estava vivendo. E se fosse para falar algo de Deus para você nessa tarde, eu venho lembrar para você que o contexto em que nós estamos vivendo não contribui para a nossa fé. As pessoas que estão à nossa volta só querem aquilo que Deus pode dar, mas nem quem Deus é. Aí eu venho dizer para você nessa tarde uma palavra profética. Por mais que as pessoas que estão à sua volta não queiram nada com Deus, esqueceram dos seus princípios, esqueceram do Deus a quem serve, Deus vai ser exaltado através da sua vida. Eu vou repetir para você entender melhor. Jeremias estava em uma realidade que não contribuía para a sua fé, mas não era porque as pessoas esqueceram de Deus que ele deixaria de ser profeta. Você é profeta em meio a uma geração incrédula. Você é alguém que Deus será glorificado através da sua vida. O nome Jeremias significa Deus é glorificado, Deus é magnificado. Ainda que o contexto não seja favorável, Deus é glorificado. Eu não sei qual foi a intenção que você chegou a esta casa, mas Deus usa a minha vida para você nessa tarde. Eu remi você, eu escolhi você para fazer a diferença onde eu te colocar. Deixa quem quiser perder a essência, mas enquanto você estiver dentro dessa casa, a sua essência ainda será preservada. Enquanto você estiver dentro dessas paredes, a tua essência não será modificada. Ainda que as pessoas se esqueçam do Deus a quem serve, Deus te levantou nessa geração para fazer a diferença. Quem é que pode engrandecer ao nome de Jesus? Quem é que pode adorar ao nome de Jesus? Eu vou repetir, quem é que pode engrandecer o nome daquele que selou você, que escolheu você desde o ventre da sua mãe? E você às vezes fica questionando, mas Deus, eu não sou ninguém dá valor para mim, as pessoas deixaram o Senhor, mas você está aqui de pé. Você está com saúde, você está bem e não se perdeu. O contexto que Jeremias vivia
não era um contexto que contribuía para a sua fé. Mas nós vamos observar que Jeremias agora vai viver uma de suas experiências mais extraordinárias. E é dentro dessa realidade que eu gostaria de tratar com um tema nessa tarde. Qual é o tema, Tauã? As fases de um chamado. As fases de um chamado. Mas como assim? Existem fases de um chamado? Existe. Nós vamos entender no capítulo 18 que o profeta Jeremias, ele foi a ser levado por Deus a um nível de revelação muito profunda. Quem era Jeremias? Jeremias, ele era filho de Uquias. Ele foi um profeta da cidade de Benjamim, de Anatote, descendente do profeta Abiatar, que serviu o rei Davi. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, ou como o profeta das lágrimas. Mas por que ele era conhecido dessa forma? Porque enquanto as pessoas que estavam à volta dele em todo Israel não queriam nada com Deus, ele chorava. Ele estava pagando o preço pelo povo que estava distante dos caminhos do Senhor. Mas dentro dessa realidade, Deus o leva a um nível muito profundo no capítulo 18. E é aqui onde Deus vai mostrar a situação em que os filhos de Israel se encontravam. A Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma ordem para Jeremias clara, dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque descendo à casa do oleiro, lá eu te farei ouvir estas minhas palavras. Aí eu fiquei a pensar, por que Deus deu uma ordem para Jeremias dessa forma? Ordem não é uma possibilidade ou um conselho que você dá a alguém. Ordem é algo que você obedece. Por quê? Por exemplo, quando você está em um quartel e existem superiores e você é o subordinado, tudo que os superiores disserem, você vai ter que obedecer. Por quê? Porque você é subordinado. Dentro desse texto, nós vamos entender que o subordinado era Jeremias, mas quem diria alguma coisa era o próprio Deus. Deus disse para ele o seguinte: olha, desce à casa do oleiro. Deus estava dizendo assim para ele: para você ter a minha revelação, você precisa descer. Para você ter aquilo que eu quero revelar para você sobre a situação que o povo está vivendo, você precisa descer. Aí eu fiquei a pensar, Deus deu uma ordem para ele. Jeremias entendeu que obedecendo essa ordem, ele teria revelação. E eu fiquei a pensar, e Deus falava muito comigo ontem. Ele dizia assim: olha, se você quer que a sua vida venha a ser uma vida regada pelas experiências que eu tenho para te dar, desce. Desce a casa do oleiro. Porque descendo a casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que é que Deus estava dizendo? É que a partir do momento que você descer, eu tenho grandes coisas para revelar para você. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus fala para Jeremias descer, Ele estava dizendo assim: primeiro me obedece, depois eu te revelo o que eu quero fazer. Primeiro me obedece, depois eu vou te revelar aquilo que eu tenho para fazer na tua história. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Nós estamos na casa do oleiro. Você está na casa do oleiro. E o oleiro te deu uma ordem para descer nessa tarde. Quando você ouvir a sua voz te ordenando para descer, você irá receber algo que você nunca recebeu. Você viverá experiências que você nunca viveu. Ah, pelo amor de Deus, eu estou pregando sozinho. Deus está falando ao teu coração: eu vou te mostrar o meu propósito na tua vida. A tua vida não será mais a mesma. Por que, Tauã? Porque você está na casa do oleiro. Quem é que está na casa do oleiro aqui?
Deixa eu ver o teu glória, deixa eu escutar o teu aleluia. Porque enquanto você está adorando a Ele, Ele está trabalhando nessa tarde em tua vida. Enquanto você está engrandecendo a Ele, Ele está trabalhando nessa tarde. Pelo amor de Deus, dá pelo menos um minuto de glória, um minuto de aleluia. Porque Deus nessa tarde fez você ir para a olaria. Desce. Já tem gente que está ali dando glória, já está entendendo. Desce. Tem gente que já está dando glória aqui, ó. Está descendo a casa do oleiro. Quem é que está descendo a casa do oleiro aqui? Só quem está ligado no espiritual está entendendo o que é que Deus está falando. Desce a casa do oleiro. Porque enquanto você estiver descendo, Deus está fazendo coisas grandes. Deus está fazendo coisas firmes que você nem sabe. É tarde de tratamento de Deus nessa casa. Deus te trouxe para a olaria para começar a trabalhar no vaso. Desce. 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 Desce, desce. Eu vim com uma missão de Deus nesse lugar. Desce, desce. Tem gente que já está descendo. A ordem de Deus para você nessa tarde é: desce, 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 desce. Eu já ouço barulho de línguas estranhas nessa casa. Eu já vejo pessoas chorando na presença de Deus. Ah, meu querido, minha querida, se você veio nessa tarde na intenção de olhar para teu vizinho, para quem está do teu lado, pode ir para casa. Mas se você chegou nesse lugar para receber, a Bíblia vai dizer que ele desceu. Quando ele desce, ele recebe a revelação. Obediência é um dos princípios para você receber a revelação. A Bíblia vai dizer que quando ele desce, ele agora vai se deparar com uma cena. Que cena é essa, Tauã? O oleiro estava fazendo um vaso. E o vaso que estava nas mãos do oleiro começou a se desmanchar. Tem traduções que vai dizer que quebrou, mas também tem traduções que vai dizer que ele se desmancha. E agora ele vai perceber que o oleiro, quando percebeu que o vaso estava desmanchando, ele começa a fazer outro. Só que você precisa entender que nesse processo dele fazer outro vaso, tinha algumas situações que ele precisava para fazer outro vaso. E aqui eu quero destacar pelo menos 4 fases para o vaso ser feito. 4 fases para o vaso estar pronto. Eu percebo algo importante, Manchelha. Quando o vaso se desmancha na mão do oleiro, o oleiro não desperdiça a matéria-prima que estava em suas mãos, que era o barro. Vou repetir para você entender melhor. O vaso se desmancha nas mãos do oleiro. Talvez se nós fôssemos em uma vitrine para escolher um vaso, chegando lá, víssemos que apenas tinha barro, a gente não ia querer, a gente ia descartar. Mas como o oleiro tem uma visão além daquilo que nós temos, ele não descarta a matéria-prima. Por quê, Tauã? Por mais que o vaso esteja desmanchado, ele ainda serve para fazer outro. O oleiro é aquele que enxerga além do que você e eu enxergamos. Talvez se fosse eu e você, nós diríamos: não serve, não presta, não dá mais para nada. Aí o oleiro está dizendo: tem matéria-prima? Então ainda serve. Está desmanchado, mas serve. Está desfeito, mas serve. O oleiro é aquele que não descarta ninguém, porque enquanto tiver matéria-prima dá para fazer outro.
Enquanto tiver, eita, enquanto tiver matéria-prima, o oleiro vai começar a fazer de novo. O oleiro é aquele que não olha como nós olhamos, diz assim: não presta, está estragado, não serve mais para nada. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: tem matéria-prima boa ainda. Ele é aquele que quando o ser humano olha para você e diz: está estragado, está acabado, está desmanchado. Aí o oleiro é aquele que olha além. Ainda tem essência, ainda tem a essência que eu coloquei, então serve. Tem pessoas que chegaram nessa casa desmanchados, desfigurados, e ainda dizem para si: mas Deus, eu não sirvo mais para nada. Ei, ninguém olha para mim mais do jeito que olhava antes, só porque agora estou desmanchado. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você: está desmanchado, mas tem essência. Está desfigurado, mas tem essência. Enquanto ainda tiver essência, serve. E o oleiro me trouxe aqui nessa tarde para dizer: vou começar a pegar a essência e fazer de novo. Quem recebe essa palavra? Pelo amor de Deus, não me deixa pregar sozinho. Quem recebe essa palavra começa a engrandecer a Ele, porque Ele me trouxe nessa tarde com uma palavra profética sobre a tua vida. Você até está desmanchado, mas ainda tem essência. O oleiro não descartou. Ele pegou a mesma essência e começou a fazer outro. Aqui existem 4 fases para se fazer novamente um vaso. A primeira fase que eu gostaria de tratar nessa tarde é que o oleiro, quando ele tem a intenção de fazer um vaso, ele primeiro vai escolher o tipo de barro que ele quer fazer o vaso. Aqui nós precisamos entender que não existe só um tipo de barro. Existe o barro com liga, o barro sem liga, o barro molhado, o barro seco. Ou seja, existem vários tipos de barro. E eu vou entender nessa tarde com você que o oleiro, ele para cada vaso específico tem um barro para escolher. E se existem cada tipo de barro, significa dizer que nenhum barro é descartável. Significa dizer que cada barro que existe tem sua característica. Cada barro que existe tem a essência que ele colocou. Às vezes um barro é diferente do outro, mas não é porque é diferente que é melhor. Às vezes um barro tem uma característica diferente, mas não significa que ele é melhor. Mas quando o oleiro desce, ele vai escolher o tipo de barro que ele quer para usar. Aí Deus me trouxe nessa tarde para dizer para você nessa tarde: não é porque o oleiro não está usando o barro que é você agora, que você não significa nada para ele. Ele só está fazendo outro tipo de vaso. Mas nenhum barro é descartável para ele. Você sabe por que o oleiro escolhe? A Bíblia vai dizer em João 15:16, olha o que está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Primeiro passo, Deus escolhe. Ele escolheu você. Cada pessoa que está aqui é um tipo de barro diferente. Mas não é porque é diferente de um que você não serve para ser usado. Vai chegar o tempo. O oleiro vai descer lá onde ficam os barros e vai dizer assim: agora chegou a hora desse. Agora chegou a hora dessa.
Fique esperando o tempo de Deus, porque Deus vai fazer coisas grandes, coisas firmes que você ainda não sabe. Primeiro passo, repita comigo: escolher. Mais forte, escolher. Ele escolhe primeiro para depois usar. Segundo passo, depois que o barro é escolhido, ele agora vai passar pelo próximo processo. Qual é o segundo processo? Amassar o barro que ele escolheu. Ele agora vai amassar o barro que ele escolheu. No processo de amassar, é que vai aparecer sujeiras do barro que ele escolheu. E ele não pode passar para o próximo processo sem que antes o barro que ele escolheu tire as sujeiras que estão nele. Só se pode passar para o próximo processo quando depois que o oleiro escolhe, ele começa a amassar e tirar as sujeiras. Aí sabe o que é que eu aprendo com isso? Olhe para cá. É que nós somos aquele barro que está sendo amassado. Nós somos aquele barro que está sendo amassado. Deus está amassando crentes hoje. Eu sei que não é uma palavra que você espera que eu venha pregar, mas eu venho dizer para você: Deus está amassando o barro que Ele escolheu nessa tarde. Mas Ele tem intenções, e a intenção de Deus de amassar quem está aqui dentro é para tirar as impurezas que existem quando Ele escolhe. Aí sabe o que é que Deus fala para você nessa tarde? Eu estou tirando as sujeiras que estão dentro de você. Eu estou tirando os empecilhos, os embaraços, porque quando você for para o próximo processo, você vai estar limpo, purificado. Você agora vai estar pronto para o próximo processo. Aí Deus te trouxe para você sentar nesse banco onde você está, para dizer para o teu coração: eu estou te amassando, mas eu estou amassando no processo para tirar as sujeiras. E quanto mais você dá glória, mais as sujeiras vão saindo. Quanto mais você exalta, as sujeiras vão saindo. Quanto mais você glorifica, as sujeiras, as impurezas, aquilo que não agrada o oleiro vai sair. Ele está tirando. Ele está tirando. Ele está tirando as sujeiras. Para ser vaso precisa que as sujeiras saiam. Para o vaso ficar do jeito que o oleiro quer, precisa primeiro tirar as sujeiras. E eu não sei se você está disponível para Ele, mas Ele desceu nessa casa como oleiro para fazer uma faxina. Eu vou repetir, mesmo que você não dê glória. Eu sei o Deus que me usa. Ele me trouxe nesse lugar para dizer: eu estou fazendo uma faxina. Eita, eu estou fazendo uma faxina. Eu estou fazendo uma faxina e tirando a sujeira assim, ó. Brá, brá, brá. Tem sujeira, que toca pau assim, te plau mindicaelcia. Deus está tirando as sujeiras hoje. Levanta a tua mão, dá o teu melhor glória para Ele nessa tarde. Eu sei que não é a palavra que você esperava que tivesse nessa tarde, mas eu venho como profeta de Deus nessa tarde para dizer: Ele está tirando a faxina. No processo de amassar é aí onde Ele vai começar a tirar as sujeiras. Quando o barro agora está pronto para passar para o próximo processo, Ele agora vai fazer com que o barro que já foi amassado e tirar as sujeiras vá para as rodas, que é aí onde Ele vai começar o terceiro processo. O processo de modelar o vaso. O
barro. Nesse processo, irmãos, é quando o barro está pronto e o oleiro começa a fazer a sua moldagem do jeito que lhe apraz. Depois que o barro é escolhido, ele agora vai ser amassado. E depois de amassado, ele agora vai ser moldado. Não queira pular as etapas, porque se você fizer isso, quando for para o último processo, vai quebrar. Mas se você aceitar todos os processos, vai ficar do jeito que o oleiro quer. E você nunca mais vai ser o mesmo. O oleiro vai amassando agora. E esse amassar é de uma forma diferente, porque agora está sendo moldado. Quando o barro agora está nas rodas, é aonde o barro agora vai ser moldado. E para ser moldado, para se formar um vaso, o oleiro precisa amassar. Mas esse amassar já é diferente do amassar que teve no segundo processo. O terceiro processo de amassar agora é quando o oleiro vai começar a dar forma ao vaso. Só que para ele amassar, não é que ele vai amassar de fora para dentro. Ele vai começar a amassar de dentro para fora. Porque quando ele faz e coloca a mão dentro, o vaso vai começando a ter forma. E ele vai ficando do jeito que o oleiro quer. A transformação para o vaso ficar em forma é quando o oleiro coloca a sua mão dentro e começa a moldar para que quem está fora veja a forma que o vaso ficou. Aí tem pessoas que dizem por aí que a mudança que você tanto precisa é de fora para dentro. Mas eu falo através da palavra que o oleiro desceu nesse lugar para começar a moldar por dentro, para quem está fora ver aquilo que está exterior ficar na forma que o oleiro quer. E sabe o que é que Deus fala ao meu coração aqui agora? É que Ele trouxe você nesse lugar e está começando a mexer nas estruturas que estão dentro. Eita Jesus, me ajude. Deus está mexendo nas estruturas de crente aqui nesse lugar. A transformação está acontecendo. Eu já sinto uma presença aqui nesse lugar, irmão, de uma forma bem perene, bem tranquila. Aí Deus já está colocando a mão dentro, está amassando por dentro. Está doendo, mas é preciso para tomar forma. Está machucando, mas está tomando forma. Está doendo, mas está tomando forma. Está maltratando, mas está tomando forma. Está machucando, mas também está tomando forma. Tem pessoas que chegaram nesse lugar dizendo: Deus, eu não suporto mais, o Senhor está mexendo demais. E deixa eu dizer para você, quando estiver pronto, tu vai ver que quem olhar para você vai dizer: passou pelo processo. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Esse processo de Deus não vai te matar, mas vai te dar uma forma que você nunca teve. Você se desmanchou nas mãos certas, e o oleiro desceu para te quebra sobre anticomanduri. Ele desceu na casa para dizer para os crentes que chegaram nesse lugar: está machucando, mas eu estou dando forma. Está doendo, mas eu estou dando forma.
você vai ser usado como você nunca foi. Deus vai te tomar com propriedade como Ele nunca te tomou. Deus vai te usar nessa terra como você nunca foi usado. Essas irmãs que estão aqui do meu lado, levante suas mãos. Deus vai usar vocês como Ele nunca usou. Deus vai tomar vocês no mistério como Ele nunca tomou. Deus vai bradar de uma forma que Ele nunca bradou. Sabe por quê? Porque o processo está acabando e o vaso está tomando forma. O vaereba comenturia. Deixa quem saiu, saiu. Mas quem ficou está tomando forma. A última coisa desse terceiro processo, você precisa observar que quando o barro que está tomando forma está nas rodas, ele fica girando. Ele fica girando, girando e girando. Assim é quando Deus está nos moldando, a nossa vida começa a girar até chegar no ponto que Ele deseja que fique. Quantas voltas vai ser preciso para Deus te dar forma? Ele vai te dizer nessa tarde, quantas for preciso. Mas você vai chegar, você vai ficar no ponto que Ele quer que você fique. Quando o barro está na roda, ele está girando. E você está exatamente nessa situação. Assim vai ser o que Deus vai fazer. Enquanto Ele não chega no ponto que Ele quer, você vai continuar girando. A sua vida vai continuar girando. Porque a vida de crente não pode parar porque está na olaria. Mas enquanto você está na olaria, você vive a sua vida. Enquanto você está na olaria, você vai aceitando o processo, mas vai sendo moldado em meio ao processo. Processo não é algo que se pode pular, mas é algo que se pode viver. E a quarta fase, eu já vou para o final, é a fornalha. Primeiro, repita comigo: escolha. Mais forte, escolha. Depois que escolhe, amassado. Terceiro, moldado. E agora a fornalha. É aqui onde o vaso vai ver se está pronto mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é que para o vaso ficar pronto, ele precisa estar no fogo 24 horas. Eu não estou nem levantando a voz para você entender o que Deus está falando. A quarta fase é a fornalha. E para que o vaso esteja pronto no último processo, ele agora precisa passar pela fornalha e passar 24 horas no fogo. E enquanto ele está no fogo, vai recebendo aí. O fogo vai tirando o mau cheiro. O calor da fornalha faz um processo de purificação. O fogo deixa o vaso mais resistente. O vaso só tem valor depois que passa pelo último estágio, o fogo. Porque enquanto você está no fogo, o fogo vai tirando o mau cheiro que ficou no barro. Enquanto você está no fogo, o calor da fornalha, ela vai fazendo um processo de purificação. Você acredita que hoje você está nesse processo? Deus está purificando você. Está no fogo, está ardendo, está doendo, está machucando, mas está purificando. Está doendo, está ardendo, está gerando cicatrizes, mas está purificando. Está doendo e você diz: Deus, eu não suporto mais, mas está purificando. Está te fazendo ficar mais resistente. Deus está dando resistência para você que chegou aqui nessa tarde. Fazia tempo que você não escutava Deus falar com você dessa forma. Mas Ele, como usa os crentes que chegaram nesse ambiente,
e está dizendo ao teu coração: ei, estou te dando forma, estou purificando, estou te dando resistência, eu estou tirando o mau cheiro. Para quê, Taô? Para quando o vaso for para a vitrine, está pronto, está do jeito que o oleiro quer, e quem for comprar vai dizer: mas que vaso bonito, que vaso excelente. As pessoas, elas só irão olhar para você quando você estiver na vitrine, mas elas irão menosprezar o processo que você passou para chegar lá. Aqui é uma vitrine, mas poucas pessoas se interessam no processo que essa pessoa que está aqui em cima passou para estar aqui. Quantos processos, irmãos? Quantos processos, quantas lutas, quantos embates passaram, e as pessoas só veem quem está na vitrine, mas não sabe o processo que teve que ser amassado, teve que tirar a sujeira, teve que passar pelo processo da moldagem por dentro, e hoje está aqui dando glória para Ele, e hoje está aqui engrandecendo o nome dEle. Você sabe por que hoje nós estamos aqui dizendo que Ele é bom? Porque passamos pelo processo. Deus nunca coloca você no processo sem Ele ter a intenção de te aprovar. E nessa tarde Deus me trouxe aqui para dizer para você: você vai chegar na vitrine. Quem recebe essa palavra? Quem pode adorar ao nome de Jesus? Fica de pé, por favor, e continua adorando a Ele, continua exaltando a Ele, continua dizendo que Ele é o Deus da olaria, e todo aquele que está na olaria precisa entender que o oleiro faz o vaso do jeito que Ele quer, mas Ele não descarta o barro que foi descarado. Ele não descarta o barro que foi desmanchado. Se você foi desmanchado, ainda que o homem olhe para você e diga que você nunca mais vai se reerguer, eu vim como profeta de Deus para você nessa tarde. Você ainda não perdeu a essência. Você ainda não perdeu a essência. E enquanto você tiver essência, o oleiro pode fazer novamente. Você não perdeu a essência que Deus colocou em você. Deus está falando ao seu coração. Tem pessoas que chegaram nesse ambiente desmanchadas, desacreditadas, mas também tem pessoas que chegaram aqui passando pelo processo. Aí Deus está falando com quem está desmanchado e com quem está no processo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. O oleiro, ele está começando a passar. O oleiro está passando no ambiente. Tem uma brisa do oleiro passando nesse lugar, e ele está começando a trabalhar. Tem corações que chegaram aqui desmanchados, que as pessoas olham e não dão mais nada, mas o oleiro viu você. O oleiro enxergou você. O
com seus olhos voltados para essa igreja nessa tarde. É tarde de concerto com o oleiro. É tarde de refrigério com o oleiro. É tarde de tratamento com o oleiro. O oleiro já desceu do ambiente e ele agora vai começar a trabalhar no vaso. Abre essa boca para adorar. Abre essa boca para engrandecer. Deixa a atmosfera do céu tomar esse ambiente. Pelo amor de Deus, não me deixa pregar sozinho não. Deixa essa atmosfera tomar o seu coração, porque você não vai sair do jeito que você entrou. A atmosfera que envolve os vasos que chegaram nesse lugar, ela já está presente. Só quem consegue sentir essa presença começa a fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque enquanto você está adorando ao oleiro aqui, o oleiro está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Deus já está tomando os vasos nesse lugar. Deus já está incomodando os crentes nesse lugar. Olha Deus envolvendo a atmosfera nesse lugar. Eu já vejo pessoas falando em outras línguas. Eu já vejo braço. Você está num ciclo de oração, e ciclo de oração é mistério, ciclo de oração é tratamento, ciclo de oração é adoração. Ei, Deus está presente e Ele vai começar a operar. Já tem gente lá atrás dando glória. Já tem gente falando em outras línguas. O oleiro está começando a trabalhar nesse vaso. O oleiro está começando a tratar. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Você não veio adorar a pregador, a pastor, a ninguém. Você veio adorar aquele que é vivo, aquele que manda no céu, na terra e debaixo da terra. É aquele que manda em você, manda em nós. Quem tem glória para dar, dê. Quem tem aleluia para dar, dê. Porque eu estou sentindo uma coisa gostosa aqui em cima. Eu não sei se só sou eu que estou sentindo essa presença. A atmosfera do céu está descendo no ambiente. Os crentes batizados com o Espírito Santo, Ele está liberando você para falar em línguas estranhas. Deus está começando a tratar teu coração. Você não está nem entendendo o que é que Deus está fazendo, mas você está sentindo uma coisa no teu coração que você nunca sentiu. Fazia tanto tempo que você não era renovado. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: recebe renovo aí atrás, recebe renovo aqui na frente, recebam renovo essas irmãs que estão aqui na minha retaguarda, recebam renovo os tocadores, os músicos. Quem estiver nesse ambiente vai ser tomado por essa glória que envolve o ambiente. A tristeza que estava envolvendo o teu coração bateu em retirada hoje. Bateu em retirada hoje. Eita, vou fazer um negócio que Jesus está mandando eu fazer. Olha, irmão, não se... Essas irmãs do ciclo de oração, comece a ir pela igreja passeando aqui, ó. Comece a abençoar a vida dos crentes que chegaram aqui, ó. Deus tocar no teu coração, comece a abraçar. Não se preocupe não com o Covid não. Deus está trabalhando. Eita, como o papai está trabalhando nessa tarde.
novo Deus está começando a fazer coisas extraordinárias. Você que fazia muito tempo que não recebia renovo, recebe renovo aí. Olha a atmosfera envolvendo. Na Bacau é livre aqui, ó. O oleiro está presente no recinto. Eu já sinto a presença do oleiro nesse lugar. Recebe renovo agora. Recebe graça agora. Recebe poder do céu agora. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Tu sabes que eu não tenho poder para fazer nada, Jesus, mas Tu desceste nesse ambiente. Está começando a curar feridas nessa tarde. Dá sobre que o exclamasse lá bom comando de comando do céu e feridas que estavam cheias de hematomas começam a sair. Cura que você precisa para sua alma vai ter. Você está desmanchado, mas você ainda tem essência. Está machucado, mas ainda tem essência. Está doendo, mas ainda tem essência. Está doendo, mas tem essência. Está machucando, mas ainda é vaso. Deus, em nome de Jesus, comece a trabalhar. Comece a alabaçu que mite compra o assíbria. Comece a fazer o que o Senhor me mandou fazer. Deus, comece a agir. O Teu Espírito Santo comece a pairar nesse ambiente. Deus, tem filhos que estão nesse ambiente que querem ser moldados por Ti. Por um momento da sua vida saíram da prateleira, mas ei, o Senhor é fiel e é oleiro para fazer de novo. E o oleiro, ele fala para quem está nesse lugar: a minha glória vai começar a operar milagres. A minha glória vai começar a fazer coisas grandes. A minha glória vai começar a te envolver. Você é barro, mas ainda serve.
Você está doendo, mas ainda é pão a que me